Neste vídeo, vamos finalizar o nosso estudo sobre replicação de dados em sistemas distribuídos. Vamos então estudar a arquitetura de replicação leaderless, em outras palavras, sem líder. Nessa arquitetura, cada réplica ela vai poder aceitar writes de clientes. Com isso, nós podemos enxergar essa arquitetura como um cenário onde não há líder, ou até mesmo onde toda réplica ela é um líder. Algumas abordagens. A primeira delas é o cliente ele diretamente enviar os writes para várias réplicas. Em alguns cenários, o cliente ele pode enviar as operações de writes para todas as réplicas do sistema. Ou então, um cenário onde qualquer nó ele vai ser escolhido como coordenador para aquele cliente e vai realizar esse processo de receber o write do cliente e enviar para as outras réplicas. Mas veja que aquele nó ele não é um líder específico. Lembre, não há líder. Ou em outras palavras, todo nó ele é um líder. Vale ressaltar que, diferentemente da abordagem single leader, onde justamente o líder ele tinha um objetivo principal de definir uma ordenação dos writes, nesse contexto, o coordenador ele não vai realizar uma ordenação acerca desses writes. Bem, e o que fazer no caso se uma réplica estiver offline? Numa abordagem baseada em líder, seria necessário então realizar uma operação de failover, que é retrazer um novo nó no sistema para eleger um novo líder. Numa configuração leaderless, justamente não existe failover. Suponha então o seguinte cenário: o cliente ele vai enviar uma operação de write para todas as réplicas em paralelo, no caso 3. Então, nesse contexto, duas réplicas vão aceitar a operação de write, mas a réplica que está indisponível ela vai perder aquela operação. É suficiente para que a maioria das réplicas confirmem a operação de write, nesse caso, as duas réplicas dentre as três. Então, justamente o cliente ele vai ignorar o fato de que uma das réplicas perdeu a operação de write. Bem, dado que é suficiente que a maioria confirme a operação de write, o que acontece se aquele nó que anteriormente estava offline voltar a operar e os clientes começarem a ler daquele dado, o dado daquele cliente? Então nós vamos obter dados antigos, defasados. Vamos entender por meio desse exemplo ilustrado nessa figura. O usuário 1234 ele vai atualizar, por exemplo, a sua foto. Então essa operação vai ser enviada para todas as réplicas do sistema, lembrando que estamos numa arquitetura leaderless, e ela vai ser confirmada a operação por duas das três réplicas. Acontece que o usuário 2345 ele justamente realizou a operação de leitura, enviou para as três réplicas e obteve como primeira resposta justamente a leitura antiga, da foto antiga. Então nós estamos em um cenário extremamente inconsistente do ponto de vista da aplicação. E qual é a solução para esse problema? A solução seria justamente enviar requisições de leitura para todos os nós em paralelo e justamente o cliente ele pode sim receber diferentes respostas de diferentes nós. Por exemplo, de um nó ele vai obter informações mais atualizadas e de um outro nó ele pode receber informação defasada. Porém, nós podemos utilizar o conceito de número de versão para determinar qual valor ele é mais novo. Voltando então para a ilustração anterior, com base no número de versão, nós podemos ver que a réplica 3 ela nos entrega um dado com a versão 6, enquanto as réplicas 1 e 2 nos entregam um dado com o número de versão 7. Então, justamente, o middleware ele vai, por exemplo, esperar o recebimento de mensagem de resposta para a operação de leitura da maioria das réplicas. E então, justamente, ele vai escolher a réplica com o número de versão mais atual. Então, essa inconsistência do banco de dados não vai ser refletida para o cliente.
Dando prosseguimento, então. Ok, um nó até então ele perdeu aquela operação de write, então como aquele nó ele vai se recuperar no sentido de acompanhar, de estar consistente com os demais nós. Então nós podemos implementar uma operação de reparo no read, justamente quando um cliente ou até mesmo um nó, ele realizar uma operação de leitura de vários nós em paralelo, ele pode justamente detectar respostas defasadas. Então, existe uma melhoria, uma técnica que vai utilizar hash justamente na resposta para detectar informações que estão defasadas. O cliente ele vai verificar que a determinada réplica, por meio do número de versão, ele possui um dado defasado e então vai justamente escrever de volta o valor mais recente para aquela réplica. Voltando então para o cenário que nós vimos anteriormente, o middleware ele vai perceber que a réplica 3 possui um valor defasado comparado aos valores das réplicas 1 e 2, e então o próprio middleware ele vai justamente enviar aquele write para a réplica 3. Bem, esse mecanismo ele funciona muito bem para valores que são frequentemente lidos, porém para aqueles valores raramente lidos, aquele dado pode permanecer defasado por um longo período de tempo. Uma outra estratégia é utilizar um processo anti-entropia. Entropia pode ser enxergado como um nível de desordem do sistema, nesse caso de inconsistência. Então, o que seria esse processo de anti-entropia? Então, seria um processo que rodaria no background, que vai justamente verificar por diferença nos dados entre réplicas. Então, aí nós podemos utilizar aquela melhoria que é o Digest Reads, que nós comentamos anteriormente, que vai utilizar um código hash das respostas, em vez de fazer a comparação de todo o documento. Então, esse processo anti-entropia, ele vai copiar qualquer dado que esteja faltante, inconsistente, de uma réplica para outra. Muito obrigado.